Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com muita alegria, estamos aqui reunidos para gravar mais uma videoaula do CAPé de Santo André, nesse segundo trimestre de 2022, quando nós estamos estudando sobre a família, redescobrindo a missão da família. E hoje nós estaremos gravando a aula de número 5, que vai falar sobre os papéis dos membros da família, a herança do Senhor, os filhos. O nosso texto-chave está registrado no Salmo de número 128, o verso 3, que diz assim: os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Para refletir, foi colocado pelo nosso comentarista que filhos são e sempre serão heranças do Senhor para as famílias, mesmo que as circunstâncias em que foram gerados não tenham sido as que Deus estabeleceu. Nossa leitura bíblica, ela está registrada no Salmo de número 128, versos de 1 a 6, Provérbios 22, verso 6, e também Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3. Eu tenho o privilégio de ter comigo aqui, nesta ocasião, o irmão Márcio, que é presbítero da nossa congregação em Vila Guarani, e o pastor Rogério, que está pastoreando a nossa congregação no bairro Campestre. E eles estarão dando agora a saudação inicial para os irmãos. Quero cumprimentar todos os irmãos, professores, e agradecer também mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar desse tema tão importante que é a família. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez, mais uma oportunidade de compartilhar com esse maravilhoso trabalho, de subsídio das nossas lições, que tem sido uma bênção, para edificação, para a ajuda dos professores na preparação das suas aulas, em nome de Jesus. Queridos, nosso desejo é que aquilo que for compartilhado seja muito útil para você, professor, no preparo da tua aula, para que você possa ser e continuar sendo uma bênção nas mãos do Senhor e um canal de auxílio com os teus alunos. Então nós vamos compartilhar aqui essa lição de número 5, que aborda o assunto sobre filhos, a sua importância e papéis dentro do contexto familiar. O primeiro tópico da nossa lição, ele fala sobre o fruto gerado, a questão conjugal para a geração do fruto. E eu gostaria de começar com uma pergunta, passando aqui já para o irmão Márcio, dentro daquilo que foi comentado pelo pastor Fábio nesta lição muito maravilhosa. Uma pergunta: por que o ambiente familiar, ou o matrimônio, o casamento, é o ideal para a geração de filhos? Foi colocado aqui pelo nosso pastor Fábio, que o ambiente familiar, a família, o matrimônio, é o local ideal para a geração de filhos. Pastor, eu estudando essa lição, e até em decorrência das outras lições que nós estudamos, falando sobre o papel do esposo, o papel da esposa, e vindo com uma lição como essa, onde aqui o comentarista colocou para refletir, dizendo que os filhos são e sempre serão herança do Senhor para as famílias, nos arremete ao pensamento de que a herança é um direito, uma condição de você herdar, de ganhar algo, de obter, de conquistar, por via de sucessão. Ou seja, é algo que é transmitido de alguém para alguém. Então, em tratando-se dos filhos, se trata de uma herança de Deus, para a nossa vida, para a vida da família. E este ambiente familiar na criação dos filhos, ele é de suma importância, E também traz, na vida dos pais, uma responsabilidade muito grande, porque eles dependem dos pais, eles dependem de nós, que nós demos a eles uma estrutura, demos a eles ensinamentos genuínos, principalmente concernente à palavra de Deus, e com certeza nós só vamos ganhar na educação dos nossos filhos através deste ambiente que nós temos, um ambiente cristão, um ambiente saudável, e ele vai crescer, vai amadurecer e vai dar muito fruto para as famílias e também para a obra de Deus no futuro,
Pastor Rogério, quando a gente olha aqui para o comentário desse primeiro tópico que o pastor Fábio colocou, a gente entende que ele considerou aqui como o ambiente ideal para a geração de filhos é o casamento. E eu entendo que o casamento, ele é uma instituição de Deus, como a Bíblia diz, onde ele uniu o homem e a mulher e, entre outras responsabilidades, Deus ordenou a multiplicação e a frutificação também. E também, dentro desse contexto aqui do primeiro tópico, por que o ambiente familiar é o ideal para a geração de filhos? Porque o lar deve ser esse ambiente onde os filhos crescem saudáveis no corpo, na alma e no espírito, como disse também aqui o irmão Márcio, né? É isso mesmo, pastor Paulo, irmão Márcio. A gente observa que, na verdade, os filhos é a cereja do bolo, né? No casamento, quando Deus ele vem abençoar. E um lar com a criança é um lar feliz, né? Mas com isso vem as responsabilidades, né? Eu até pontuei aqui, e foi muito bem colocado pelo pastor Fábio, né? A questão do planejamento. Deve ter um planejamento. E quando a gente vai trazer para as responsabilidades, eu coloquei a questão da formação, né? Do caráter, que isso vai dar um impacto na sociedade e na própria vida familiar. E na questão também no sentido da herança do Senhor. Eu coloquei um ponto aqui que é a questão da mordomia cristã, a herança do Senhor, a herança não é nossa. Então a responsabilidade que é dada, a gente cuidar daquilo que não é nosso, né? Então o ambiente, como o pastor fez essa pergunta, a questão do ambiente familiar, ele tem que ser um ambiente propício, um ambiente ao qual essa criança ela vai, principalmente, como foi pontuado pelo nosso irmão Márcio, ela vai viver um lar cristão, e esse lar ele é suprido pela palavra de Deus, né? Um ambiente de harmonia, um ambiente de amor, né? Entre homem e mulher, né? Que esta é uma instituição dada por Deus, o casamento é entre homem e mulher, e esses filhos eles devem ser, né, criados tanto pelo pai como pela mãe, e com certeza quando planejado um casamento dado por Deus, os filhos, nós vamos ver uma sociedade melhor, uma igreja melhor, uma vida melhor, né? Que é o reflexo e é o que Deus planejou para o ser humano. Meus queridos, dentro desse contexto que tem sido comentado aqui, a gente entende também que o lar ele deve ser um lugar de segurança. Esse ambiente de matrimônio, esse ambiente de casamento é o ideal para a geração de filhos. Infelizmente, nem todas as crianças, nem todos os filhos, eles são gerados dentro do ambiente ideal, dentro do ambiente de matrimônio. Nós vemos aí algumas crianças sendo geradas em relacionamentos extraconjugais, em relacionamentos às vezes sem compromisso nenhum, e às vezes até em situações de crime, né, de estupro, de alguma situação de vulnerabilidade, e acaba gerando uma criança, e essa criança vindo a ser criada sem essa estrutura familiar que a gente considera aqui como ideal, aquela idealizada por Deus dentro do matrimônio, quando ele instituiu a família e deu essa ordem de crescimento, de multiplicação, de frutificação. O que a gente precisa deixar claro é que o filho, ainda que seja gerado de uma forma extraconjugal, de uma maneira involuntária, de uma maneira não prevista, não planejada e às vezes até mesmo criminosa, a criança é sempre uma herança. Nós não defendemos de forma alguma esses pensamentos abortistas que algumas pessoas defendem, ainda que seja numa situação não planejada. A criança, o filho, ele é sempre uma bênção de Deus, ele é sempre uma herança do Senhor, e como tal, eles devem ser tratados pela igreja, devem ser tratados pela sociedade, devem ser tratados por todas as pessoas. Filhos são sempre bênçãos, filhos são sempre herança do Senhor, mesmo que não sejam concebidos dentro desse contexto ideal que é o estabelecido por Deus, porque infelizmente, depois que o pecado encontrou espaço
no âmbito da humanidade, as coisas não acontecem do jeito que Deus gostaria que acontecesse, mas filhos são sempre herança da parte do Senhor. Olhando aqui ainda para esse primeiro tópico, nós vemos no subtópico B aqui, uma situação diferente, Infelizmente, na época que a gente tem vivido, nós temos vivenciado, inclusive, infelizmente, no ambiente cristão, um aumento significativo, Márcio, dos divórcios e segundo casamentos de pessoas que já tinham seus filhos. E uma vez, inclusive, eu fui convidado a fazer uma palestra num evento de casais, e o tema da minha palestra foi assim: os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos. O que isso queria dizer? A moça veio de um relacionamento onde ela teve um filho. O rapaz veio de um relacionamento onde teve um filho. Se juntaram, então tinha os filhos dela, os filhos dele, e juntos eles geraram outros filhos. Então, assim, é um ambiente onde tem filhos que não são biológicos e que ocasionam uma situação. E o pastor Fábio foi feliz em colocar esta condição aqui também no comentário da nossa revista. Com certeza, pastor Paulinho. Pastor Fábio, muito feliz, dizendo aqui que, sendo biológicos ou não, são filhos. E por serem filhos, continuam sendo e sempre serão herança do Senhor. Então, um lar onde ele, independente da condição, né, nesse exemplo que o pastor Paulinho citou, se ele é um lar que ele tem como a sua centralidade o amor, né, é uma família cristã, é uma família que se ama, que demonstra isso através das suas atitudes para com os seus filhos, entende o plano de Deus para com a família e entende também que a responsabilidade de cada um dele na criação desses filhos, né, que ora são do mesmo casamento, pode também ter a oportunidade ou a possibilidade de não ser do mesmo casamento, deve haver no lar essa condição de amor para distribuir de maneira igual para cada um dos filhos, sendo eles gerados de maneira biológica ou não, né? Então, os pais, eles transmitem, né, para os filhos esta segurança, independente se são filhos biológicos ou filhos de outro casamento, quando eles têm uma relação conjugal regada de amor e respeito, né? Então, este ambiente, ele é criado, este ambiente, ele é propício para que estes filhos vejam que eles estão inseridos em uma família cristã, em uma família que teme a Deus, e a probabilidade destas crianças, sendo elas ensinadas dentro deste ambiente, lá na frente, ela vir a dar fruto é muito maior. Então, para nós que somos crentes, os pais devem viver esta harmonia, essa vida de amor, essa vida conjugal regrada no amor e no respeito. E este ambiente com certeza vai propiciar aos filhos, não é, cada vez mais segurança e vai instruí-los quanto ao crescimento para se tornarem servos de Deus melhores, seres humanos melhores, né? E é isso que nós, como crentes que somos, possamos ensinar aos nossos filhos, de maneira que eles sintam e vejam dentro do nosso ambiente familiar que existe amor, que existe união, que existe respeito. E todas essas barreiras que porventura podem surgir, elas vão cair por terra, porque o ambiente familiar está muito bem resguardado com a palavra de Deus, e com certeza será um lar de bênção em nome de Jesus. Pastor Rogério, eu penso que num lar onde tem os filhos dele e os filhos dela, dentro do que foi colocado aqui na nossa revista, no meu ponto de vista, a responsabilidade ela acaba aumentando na condução deste ambiente harmônico, porque é possível que em algum momento um dos cônjuges vá dizer alguma coisa para um filho que biologicamente nasceu e não seja muito bem recebida essa orientação, né?
À medida que o irmão Márcio estava decorrendo, eu estava pensando na questão dos vícios, né? Que cada família tem. E colocar pessoas com costumes, pensamentos diferentes para viver. Já um casal, já os primeiros anos, já é complicado. Aí quando vem com o filho dela, o filho dele, e ajunta tudo, para prevalecer isso, que vai valer mesmo, pelo menos é o meu entendimento, é a centralidade da palavra de Deus, né? Acho que essa família ela vai ter que, tenho certeza que essa família, para ela ter êxito, futuro, ela tem que centralizar na palavra de Deus, mudar, né, algum tipo de costume, de pensamento. E não é fácil, a gente falando assim, não é fácil, né? É complicado, mas Deus é Deus que descomplica tudo. E nós cremos que uma família que ela é conduzida por Deus, nós temos certeza absoluta que essa família ela vai ser uma família que lá na frente ela vai gerar frutos, né? E para isso precisa, nessa questão na correção, eu acho que é o momento mais difícil, né? Porque você vê o seu filho talvez ser corrigido por uma coisa ou outra coisa, mas na verdade, se não houver a centralidade na palavra de Deus, não se abrir mão pela palavra de Deus, essa família ela não vai ter futuro desejado por Deus. Mas se a centralidade da palavra, do amor, da igualdade, dentro desse lar, trazendo segurança, né? Principalmente do pai e da mãe, certamente esses filhos eles vão ver essa mudança e tem tudo para dar certo. Mas desde que a centralidade seja a palavra de Deus e esse lar seja regrado pelo temor do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então nós vemos que nesse caso aqui de frutos gerados dele, gerados dela, de um outro relacionamento, ele acaba sendo uma herança compartilhada, e que para que essa herança compartilhada ela possa ser bênção na vida desse casal que se uniu, precisa haver muito entendimento embasado na palavra de Deus, precisa pedir graça para o Senhor para que haja também uma harmonia dentro deste lar. Nós partindo então para o segundo tópico da nossa lição, o tópico vai falar sobre a missão da família, em primeiro lugar aqui, no auxílio da construção do caráter dos filhos. Depois vai falar também da missão da família, direcionando o filho para que ele entenda o seu papel na família e também para que ele possa constituir a sua própria família no futuro. E o último subtópico aqui, o subtópico C, falando que a missão da família também é orientar o filho para entender, para definir a sua missão. Então, no subtópico A, nós vamos ver aqui a missão da família auxiliando a construção do caráter dos filhos. E eu coloquei aqui, Márcio, para ponto de partida do nosso bate-papo, que a família ela exerce um papel fundamental na formação do caráter dos filhos. Ou seja, os pais precisam entender que eles vivem num palco e a plateia são os filhos, ou seja, os filhos estão prestando atenção em tudo aquilo que os pais fazem, eles estão atentos a todos os atos e também estão dispostos a repeti-los, né? A gente até assistiu um videozinho um tempo atrás em que o pai estava acompanhado do filho, o pai jogava um papel no chão, daqui a pouco o filho estava repetindo aquela atitude. Então, os exemplos, tanto positivos quanto negativos, eles são repetidos pelas crianças. E isso pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente na formação do caráter. Com certeza, pastor. Há uma responsabilidade, né? Uma missão no que diz respeito à família, na educação, na criação, no ensino dos filhos. E eu até trouxe aqui um material que os pais eles devem ser exemplo para os seus filhos em tudo, né? Devem ensinar os filhos não apenas com palavras, mas sobretudo pelo exemplo. A vida dos pais
precisa ser o abonador de suas palavras, né? Quando os pais falam uma coisa para os filhos e vivem outra, quando são inconsistentes, então este ensinamento deste pai, ele se torna um ensinamento pequeno. Então a missão dele fica a desejar, não é? Por quê? Porque ele está deixando de ensinar ao seu filho, de participar nesta missão que lhe foi confiada por Deus, não é? Como um bom mordomo que ele deve ser, o pai, a mãe, não é? De ensinar aos seus filhos pelo exemplo. Né? Eu costumo dizer que muitas vezes aquilo que nós fazemos grita tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que a gente diz. E assim também é no lar. O filho olha para nós, é o nosso reflexo, ele nos observa, ele nos vê, e ele vai crescendo, amadurecendo à medida em que nós vamos ensinando para ele. Mas é importante pontuar que não apenas por palavras, mas também pelo exemplo, né? Há muitos benefícios quando o pai ele tem essa consciência, quando o pai tem esse entendimento de que ele deve ser, acima de tudo, um exemplo para o seu filho, para que esta missão que Deus confiou a ele seja uma missão bem-sucedida e o filho vá crescendo e entendendo, né, e descobrindo como é a vida mediante também o ensinamento deste pai que tem um entendimento bíblico e vai ensinar o seu filho mediante o seu exemplo, aquilo que ele busca seguir de acordo com o que diz a palavra de Deus, né? Então, com isso, ele vai auxiliando a construção do caráter do seu filho. A gente observa nesse ponto do auxílio à construção do caráter, né? O caráter ele vai definir a personalidade e a índole de uma pessoa. Rui Barbosa vai dizer que a família ela é a célula máter da sociedade. Então tudo começa na família, né? Então, dentro da família, aí vai entrar até que o irmão acabou de mencionar, eu coloquei aqui a questão da teoria e a prática, né? Então, a família que na prática, ela não, o pai, na verdade, os pais que na prática, eles não fazerem o que eles falam, isso não vai dar certo. E dentro desse contexto, os filhos eles estão observando, né? Porque os pais são um espelho para os filhos. Então, se dentro desse contexto da formação do caráter dos filhos, os pais, eles na prática não viverem aquilo que eles falam, o pastor comentarista da revista, ele até escreveu aqui: hoje não funciona mais a frase faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Porque hoje em dia as crianças elas estão evoluídas de uma forma que nos assusta, né? E os questionamentos, que eu venho de uma época, eu não sou tão velho, que até para olhar para o meu pai eu tinha medo. Não sei se vocês viviam isso. Meu pai, só de olhar, você sabia que alguma coisa não estava certa. E hoje, devido até a abertura da internet, acesso à mídia, então as crianças elas são bem mais rápidas para assimilar as coisas e questionar. O questionamento é muito mais fácil. Então, dentro dessa construção do caráter, então a família, o pai e a mãe, tem que transmitir para essa criança, valores dentro da palavra que são inegociáveis. E na prática, os filhos devem ver esse valor sendo exercido pelo pai e pela mãe. Queridos, essa missão da família no auxílio da construção do caráter, ela passa, sem dúvida alguma, dentro do contexto cristão evangélico, pelo ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 22:6 que a gente deve ensinar a criança no caminho que deve andar. Deuteronômio capítulo 6 também, a Bíblia diz que o pai tem a responsabilidade de inculcar nos filhos a palavra de Deus, o amor a Deus, deve ensinar andando pelo caminho, sentado, deitado, todo o tempo a gente deve ensinar, e como foi dito aqui já mais de uma vez, não basta dizer,
a gente precisa fazer. Então não adianta a gente dizer para o filho que deve amar a Deus se a gente não demonstra esse amor a Deus por nossas atitudes. Então aquilo que a gente faz, ele é muito importante, porque as crianças os filhos estão a nos observar. E a gente tem a responsabilidade, a família, nós como pais, temos a responsabilidade de ser exemplo para os nossos filhos. Não adianta depois querer corrigir algum costume que a gente ensinou para os nossos filhos. Então é uma responsabilidade grande da família, e quando a gente fala família aqui, falamos dos pais principalmente, de transmitir, por exemplo, este ensinamento para os nossos filhos. O segundo subtópico aqui dessa missão da família vai nos ensinar, vai nos orientar que é missão da família direcionar o filho para que ele entenda o papel dele, a importância dele dentro da família hoje, para que amanhã ele também possa constituir a sua própria família. E olhando aqui, Rogério, para esse subtópico, quando o pastor Fábio colocou aqui de pequenas responsabilidades, né? Eu comecei a pensar nessas pequenas responsabilidades, já desde quando a criança pega aqueles brinquedos, esparrama pela casa e larga tudo ali, e o pai ou o avô, a avó, vai lá e junta tudo. Se não der a responsabilidade para a criança, desde essas pequenas tarefas, né? Já começar a se envolver para que ela desenvolva, entenda o seu papel, que não é só de bagunçar, não é só de tirar do lugar, e que tem alguém que vem atrás dela consertando, né? Eu acho que esse ponto é um ponto bem perfeito, assim. A gente observa a questão do ensinamento, né? Às vezes a gente quer privar os nossos filhos de alguma coisa, vejo o pai dizendo, não quero que meu filho passe o que eu passei. Bacana, legal, mas se desde pequeno a gente não criar regras, né? E responsabilidade, a gente está falando muito de responsabilidade aqui, se um filho que não tem responsabilidade, não imposto a ele responsabilidade, não com autoritarismo, né? Eu até ia falar no outro tópico, mas regado de amor, de condução em palavras, de pegar provérbios, instrui no caminho. No caminho. E tem pessoas que usam o caminho, né? Cita até errado. No caminho é você pegar na mão e no caminho. O caminho é você mostrar o caminho e não ir. E infelizmente muitos lares cristãos estão indo por esse caminho de só conduzir. Muitos pais explicam, ó, vai lá que lá é legal, mas na prática ele não exerce isso. E segundo a psicologia, o caráter se forma de uma criança de até 5 a 7 anos, depende da formação intelectual. Eu não sou psicólogo, mas a gente ouve os irmãos comentando. Então assim, então é primordial nos primeiros passos dessa criança, ela ser regrada, ensinada, né? Respeito ao próximo, ao amor ao próximo. E isso o filho vai ver na atitude do pai, da mãe. A questão, se a gente colocar no âmbito religioso das nossas igrejas, os nossos cultos começam em casa, né? Às vezes a gente chega, quer impor o filho que tem que orar ajoelhado lá na igreja. Mas se a gente não tem uma prática de ensino na nossa casa, certamente quando chegar ali não vai dar certo. Então a gente vê que muitas coisas que tem que se colocar publicamente, né? E às vezes não dá certo, é porque nos bastidores alguma coisa não está acontecendo. E dentro desse contexto, a gente vai sempre frisar, os pais são responsáveis. Deus deu autoridade para os pais educarem os seus filhos, né? E entra a questão da mordomia, herança do Senhor, os filhos não são nossos. Deus, eles nos emprestou e a responsabilidade é maior. O machado é emprestado. Então, se nós não formos modelos para os nossos filhos, né? Aí ele disse assim, direcionando o filho para que no futuro ele venha ter sua família. Qual é o legado? Nós estamos deixando para os nossos filhos. O que a gente está ensinando na hora de ser justo, na hora de você retribuir o bem, às vezes mesmo recebendo o mal, porque os filhos estão olhando as nossas atitudes, né? E se nós não tomarmos esse caminho, vai acontecer o que aconteceu com Davi, né? Davi, você vê o reflexo das atitudes de Davi. Davi,
e pelas suas atitudes, a sua família e os seus filhos foram muito impactados. E se a gente colocar isso em prática, chega a me arrepiar. Se a gente deixar as coisas andarem como estão andando, por isso uma lição, um conteúdo desse para os dias atuais, é coisa assim da gente parar, meditar, ensinar. Nós que somos pastores, pedir para a igreja estar no domingo, para estar ouvindo, o professor estar se preparando. Por quê? Porque a gente precisa voltar às raízes. São aquilo que o pastor Fábio escreveu, valores inegociáveis, que a família não pode negociar, né? E outrora a gente lutava com fatores exteriores, hoje a gente tem a internet, a gente tem um celular, se a gente não falar, a internet vai falar, né? A questão da sexualidade, que é um tabu para a igreja, né? Então é um contexto que, se nós que somos pais, que fomos presenteados por Deus, né? A Bíblia fala em Salmos 127, o verso 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então é um presente, é uma dádiva dada por Deus. E se nós não cuidarmos dessa dádiva, se nós não ensinarmos essa dádiva, o que essa dádiva vai refletir lá na frente? Porque até nós, não, e daqui para frente? Se alguém olhar e falar, o João Pedro, meu filho, né? O João Pedro é a cara do pastor Rogério. E as atitudes do João Pedro? Não, onde eu errei, né? Então é uma coisa de se pensar e voltar para a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, né? E eu tenho a certeza que se nós nos fortalecemos na palavra, na oração, voltar os cultos domésticos, né? Que hoje em dia é uma coisa rara, os cultos dos lares. Então, nós temos a ferramenta, nós temos a receita que já foi dada por Deus. Basta a gente colocar em prática esse modelo que Deus já determinou para as nossas vidas. Ô Márcio, olhando aqui para esse direcionamento do filho, para que ele entenda o papel hoje e possa constituir sua família no futuro, e pegando até um gancho aqui do que o pastor Fábio colocou, ele escreveu aqui: a sociedade está repleta de jovens adultos despreparados. Não são raras as vezes em que se vê filhos com mais de 30 anos, ainda dentro de casa, dependendo dos pais, pois não aprenderam a ter responsabilidade nem a desejá-la como algo importante para a sua vida. Aí eu me lembrei do Salmo 127, que inclusive faz parte aqui do nosso contexto, quando o salmista diz assim, no verso 4, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Então, assim, pegando um gancho no tópico anterior, que os filhos são herança, mas também são flechas que precisam ser lançadas. Sim. Uma flecha na aljava, ela tem a utilidade até ela ser usada. Então, os filhos também, eles precisam ser formados dentro do contexto familiar, para que eles possam ser lançados para formarem as suas próprias famílias também, constituírem suas próprias famílias. Com certeza, pastor. Olhando neste exemplo, até o pastor Rogério falou, a respeito do espelho, né? O pai, a mãe, como um espelho para os seus filhos. Esse espelho, ele não pode ser um espelho turvo, né? Sujo. Ele precisa ser um espelho limpo, porque o filho vai olhar para o pai e este pai vai refletir aquilo que o filho vai ser no futuro, né? Então, o espelho, ele não grita, o espelho demonstra. O espelho, ele não faz discurso vazio. O espelho, ele revela, ele mostra o caminho. Ele ensina, né? E na criação dos filhos, na preparação dos filhos para o que o pastor Paulinho acabou de falar, para ser lançados para o futuro, o que vemos hoje é até uma situação que nas empresas a gente acompanha muito, as pessoas dizendo que hoje tem sido muito difícil de se encontrar uma mão de obra em uma certa idade jovem, na faixa dos 20 aos 35 anos, porque vieram
com um ensinamento de que determinado tipo de serviço eles não podem fazer. Então, isso vai acabar refletindo, né, quando eles tiverem os seus filhos e de que maneira que eles vão prepará-los para o futuro, né? Os filhos, eles precisam de elogios. Sim, precisam de elogios, devem ser elogiados aí de maneira que eles são bênçãos, são heranças do Senhor e nós somos mordomos, devemos elogiar nossos filhos. No entanto, esse elogio, ele também deve vir acompanhado de uma disciplina, de uma repreensão. Ele deve vir acompanhado de uma correção. Quando? Quando o pai, que tem a instrução, que é um espelho limpo, que vai transmitir para o seu filho um ensinamento de vida, muitas vezes através do exemplo, né? Ele percebe que na formação do filho, alguma coisa vai sair em desacordo, ele chama o filho e fala, meu filho, vem cá. Olha, é assim, assim, o mundo não vai ter dó de ninguém, né? Então nós precisamos ensinar os nossos filhos para lançá-los para o mundo. Muito em breve eles terão uma família, se Jesus não tiver vindo buscar a igreja até lá. E como esses filhos nossos, eles assumirão essa família e terão essa responsabilidade, né? Vão fazer com que esta família venha produzir também, né? Então, o filho ele precisa de elogio, né? E o que mais vemos são pais que cobrem os filhos de mimo, como disse o pastor Rogério, que eu vou dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Se isso não for dosado com sabedoria, com a palavra de Deus, com um ensinamento genuíno, isso pode se tornar perigoso lá na frente. Quando lançarmos os nossos filhos, vamos lançar ele, como disse o pastor Fábio, de maneira despreparada. E aí ele vai sofrer lá na frente, né? Então, que nós possamos ter coragem de educar os nossos filhos de maneira que a palavra de Deus nos orienta, daquilo que nós vivenciamos quando jovens e vivíamos na casa dos nossos pais, né? E que lá na frente, para que lá na frente eles venham dar frutos na sua casa, na sua família e para a glória de Deus. Muito bem, queridos, a gente viu aqui a missão da família em relação aos filhos, no auxílio da construção do caráter, direcionando o filho para que ele compreenda quem ele é hoje na família, para que ele tenha disposição também para formar a sua própria família. Lembrando que o último subtópico aqui diz que a missão da família também é orientar o filho para definir a sua missão. Lembrando que está falando aqui o texto da nossa revista, de que os pais devem despertar em seus filhos o interesse em saber o que Deus preparou para eles, né? Às vezes até numa orientação profissional, a gente não deve orientar os nossos filhos para estudar somente aquilo que dá muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro com a profissão é muito importante, mas também cumprir o propósito de Deus com a vida dele. Às vezes ele nem vai ganhar tanto dinheiro, mas vai glorificar muito mais a Deus num propósito que Deus tenha para a vida dele. Então a missão da família também levar o filho a entender, a buscar qual é essa missão, qual é o propósito de Deus para a sua vida. E o terceiro e último tópico aqui da nossa lição, ele fala sobre o papel dos filhos. Então até aqui a gente tem falado um pouco sobre o papel dos pais, em relação a cuidar desta herança que Deus tem deixado, qual é a missão dos pais ou da família na formação do caráter, na introdução desse filho no ambiente familiar, para que ele compreenda qual é a importância dele, para que ele constitua a sua família. E agora no terceiro tópico nós vamos falar sobre o papel dos filhos. Lembrando que filhos não são só as criancinhas, filhos não são só os adolescentes, filhos são filhos enquanto são filhos, né? Então nós temos filhos aí que são bebês, nós temos filhos crianças, nós temos filhos adolescentes e temos filhos que já são adultos. E esse papel dos filhos, ele é um papel abrangente. Enquanto ele for filho, ele tem essas responsabilidades ou esse papel
que a nossa lição ela compartilhe aqui nesta oportunidade. E o primeiro papel dos filhos aqui, o pastor Fábio colocou como sendo obediência aos pais. Lembrando que honrar e obedecer aos pais não é uma opção, é um imperativo da palavra de Deus, é uma ordenança da palavra de Deus que traz, Márcio, junto consigo, benefícios para aqueles que acatam, né, esse mandamento, esse imperativo bíblico aqui. Com certeza, pastor. Duas palavras resumem o dever dos filhos para com os pais. A primeira delas é honrar, né? E depois obedecer. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que é de opinião que pais e filhos cristãos, famílias cristãs, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de ser diferente. Quando um filho ele honra o seu pai, quando este filho ele obedece ao seu pai, ele honra o seu pai, ele está glorificando o nome do Senhor, né? Ao obedecer os seus pais, como disse aqui o pastor Fábio, a promessa de Deus passará a ser válida sobre a sua vida, conforme escrito em Hebreus, ou em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e confirmada por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 2. Então, o filho, ele tem o dever, isso é imperativo, eu não tenho uma opção de não obedecer ao meu pai, de não honrar os meus pais, né? Isto é, para a nossa vida, imperativo. Então, dessa forma, fica impossível de nós imaginarmos uma família cristã, nós que somos filhos, que temos os nossos filhos, e não sermos obedientes aos nossos pais, não honrarmos aos nossos pais e também não transmitir este ensinamento da mesma maneira como vivemos para os nossos filhos. Então isso há uma implicação direta, né, na prática do pai, na prática da mãe, que vai ser transferida para os filhos e eles possam também herdar esta bênção de Deus através da honra e da obediência aos seus pais. Eu vou ler aqui 2 versículos, o Márcio inclusive citou um deles, que é Efésios capítulo 6. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aqui, pastor Rogério, a gente vê essa ordenança, como já foi dito, e com bastante intensidade. E o pastor Fábio, ele colocou aqui algo que é interessante a gente observar também. Que pode haver um limitador na obediência a alguma ordem que ela vá de encontro à legalidade, que ela vá de encontro aqui, conforme ele colocou, a valores que agridem, a situações que agridem valores do caráter cristão. Então, assim, é uma obediência, mas não é uma obediência cega, né? Sim, não é uma obediência cega, né? Quando a gente fala, próprio Efésios 6:4 tem: Pai, não irai vossos filhos. Então existe aqui algo mútuo, né? Um contraponto, né? Não é só obedecer. E um dos pontos colocados pelo pastor Fábio, comentarista, é a questão de quando uma ordem ela vem contrariar a palavra de Deus, né? Até leis que são postas pela sociedade, se contrariar a palavra de Deus, os princípios, né, que nós acreditamos, principalmente em um lar, o filho ele deve seguir o que a Bíblia ensina. E quando a gente fala a questão do próprio papel do filho, a questão de obediência, de obedecer, a Bíblia dá 2 exemplos, um no Antigo e outro no Novo Testamento, de obediência. Vou falar logo primeiro no Novo, que é a questão de Jesus. Eu acho que Jesus, em questão, ele é o modelo perfeito de obediência, né? A Bíblia diz que
ele foi tão obediente que ele se submeteu à morte de cruz. E a gente lendo assim, mas quando a gente vai para o contexto, a morte de cruz era a pior morte que era dada a alguém, a sentença de humilhação, e Jesus ele obedeceu. Na cruz mesmo, Pai, todavia seja feita a tua vontade. E se a gente pegar no Antigo Testamento, o próprio Isaac. Esses dias o irmão, quando pregava no culto, eu estava imaginando, quando Abraão pediu para ele deitar, pegou O cutelo. Imagine se Isaac não fosse ensinado, não fosse obediente, se fossem os filhos de hoje, pulava na mão. Então, assim, a gente vê na Bíblia modelos de pessoas que tiveram sucesso. Você pega a história de Isaac, ele seguiu os exemplos, viu? A questão dos poços que Abraão cavou, ele foi lá, recavou, foi lá, Deus deu água, onde ele foi próspero. Por quê? Porque ele tinha um espelho, o seu pai. E quando a gente remete isso a Cristo, Jesus é o maior modelo de obediência que alguém pode ter. E obedecer não é uma escolha, é um mandamento. Para quê? Para que a gente vá bem. A obediência traz benefícios. Qual? Bênçãos da parte de Deus. Deus abençoa aquele que é obediente. Meus irmãos, como essa aula ela vai ser ministrada na classe dos adultos, nós estamos falando de filhos, então estaremos falando para filhos adultos. E é muito importante a gente frisar esse honra teu pai e tua mãe aqui, no sentido de cuidar dos pais também na velhice, porque infelizmente a gente tem conhecimento de algumas pessoas que quando os pais sentam na senilidade, algumas pessoas acabam por abandonar. Então, honrar pai e mãe, inclusive na velhice, vamos cuidar dos nossos pais enquanto eles precisarem de nós, até lembrando que eles cuidaram de nós quando nós éramos dependentes deles. Então, que nós possamos aí cuidar dos nossos pais também na sua velhice. E o segundo subtópico aqui, o subtópico B desse último tópico, ele fala como deve ser o relacionamento com os pais. Já foi dito aqui, meio de passagem pelo pastor Rogério, que alguns pais não querem que os filhos tenham as mesmas dificuldades que eles tiveram no seu tempo de infância e acabam trazendo algum comportamento diferente, e alguns pais até querem se colocar como amigos dos seus filhos. E põe amor nas minhas palavras, não estou dizendo que os pais não devem ser amigos dos seus filhos, mas eles não devem ser amigos no sentido de amizade, de uma forma geral, que coloca em pé de igualdade as pessoas. Nós precisamos entender que aqui um critério de hierarquia que deve ser observado. O pai, ele deve se aproximar do filho, ele deve interagir com o filho dentro do seu contexto, dentro daquilo que é possível, mas sem, Márcio, quebrar esse princípio de hierarquia, porque às vezes o pai quer ser tão amigo do filho que o filho quer tratar o pai como trata um coleguinha, como trata um amigo, e não tem aquele princípio de hierarquia, até de obediência, como a gente viu aqui anteriormente. Interessante, pastor, que o apóstolo Paulo, depois de orientar os filhos a, de maneira irrestrita, obedecerem aos pais, ele também coloca uma condição aqui para os pais em relação aos filhos. Então, esta obediência cega do filho que ele deve ter para com o pai, e nós entendemos isso, que ela tem este fator limitador que é a palavra de Deus, né? Ele deve ser acompanhado, né? Eu vejo a relação entre pai e filho como uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. O pai ensina, o pai orienta, e ele obtém do filho esse respaldo, essa resposta mediante aquilo que ele ensina, né? Ele elogia o filho elogia o pai, ele compreende o filho compreende o pai. Então eu vejo como uma via de mão dupla. No entanto, os pais não devem deixar esse fator limitador
esta condição de que eles são pais, né? Não devem misturar as coisas. Os direitos de cada um devem ser preservados, as obrigações de cada um devem ser preservados. Por quê? Se os filhos devem honrar os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, né? Se os filhos devem obedecer aos pais, os pais não devem provocar nos seus filhos a ira, né? Não devem. Então, essa via de mão dupla, ela deve acontecer, isso é saudável. No entanto, cada um deve entender o limitador, até onde o pai vai com o filho, até onde o filho vai com o pai, para não misturar. E aí, dentro desse contexto que Paulo está ensinando aqui, dizendo para os filhos serem obedientes aos pais e os pais não provocar a ira aos seus filhos, então entra-se num consenso saudável e a família vai crescendo, vai evoluindo, o filho vai amadurecendo, vai aprendendo, porque cada um entende o seu papel dentro deste relacionamento. Muito bem, queridos, nós estamos chegando ao final do comentário de subsídio dessa lição de número 5 e vamos então fazer nossas considerações finais aqui. Pastor Rogério vai fazer as suas considerações, depois o irmão Márcio também vai fazer as considerações finais dele. Como considerações finais, eu pontuo a importância, né, de uma família de pais desejarem ter filhos, né, porque hoje muitas famílias não querem ter filhos, estão trocando as crianças por pets, né? Que também não sou contra os pets, né? Deixar bem claro que é uma bênção de Deus, né, ter filhos, é o projeto de Deus para a família ter filhos. Nós temos responsabilidades, né? Eu digo até a questão do legado, do ensinamento, de partilhar. E para os pais, né, eu até coloquei aqui que a responsabilidade é de quem lança a flecha, né? Quem lança a flecha que tem a responsabilidade de direção que ela lança. Então, a responsabilidade de lançar a flecha, se nós nos basearmos na palavra de Deus, tivermos a visão da palavra de Deus, com certeza a gente vai projetar os nossos filhos na direção ao qual o Senhor quer. Então, a gente cria os nossos filhos, um dia eles vão sair do nosso convívio, debaixo das nossas asas, e eu tenho certeza absoluta, se nós seguirmos o que a palavra de Deus nos orienta, o que a palavra de Deus tem, questão da família, com certeza absoluta, os nossos filhos eles vão ser pessoas bem-sucedidas, tanto no sentido secular, como também no sentido de dar continuidade nas coisas de Deus. Então, que a gente venha ensinar os nossos filhos, ter uma balança justa, né? O mesmo desejo que ele tem de ter o seu sucesso na sua vida secular, também dá continuidade com as coisas de Deus e que eles vejam isso nas nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração e que Deus possa abençoar a sua aula em nome de Jesus. Depois de estudar essas duas lições e entender, biblicamente falando, a responsabilidade do marido, a responsabilidade da esposa, né? E que nós possamos nos munir desta responsabilidade que temos mediante a palavra de Deus, entendendo que neste século XXI ter filhos, né, é um desafio muito grande, não é fácil, né? No entanto, nós temos a nossa regra de fé, nós temos a palavra de Deus que é a nossa guia, o nosso orientador. Então, que nós possamos, munidos desta responsabilidade, com a palavra de Deus que temos no nosso coração, ensinar aos nossos filhos, fazer com que mais na frente eles sejam pessoas de Deus, sejam cidadãos de bem ensinados, né? E que eles possam refletir para a glória de Deus na sua vida, né? Ter uma vida próspera, uma vida longa, desfrutando das bênçãos de Deus na sua vida. Eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos, né? Junto com o pastor Rogério, o pastor Paulinho, e que Deus possa usar a vida de cada um de vocês, professores, para como um canal de bênção para cada irmão que estará
lhe ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade. Querido, chegando ao final deste comentário, nosso desejo é que possamos ser úteis a você na preparação da sua aula, que você tenha sempre a sua revista em suas mãos, você tenha a sua Bíblia, você tenha um bom comentário bíblico e que você possa se esmerar em preparar a sua melhor aula, e tenho certeza que Deus vai te usar de uma forma poderosa e a sua aula será uma bênção e edificante na vida dos seus alunos. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração. Quero pedir ao pastor Rogério para fazer essa oração de encerramento. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Sim, em Pai. nome de Jesus, pela oportunidade de meditarmos nessa lição e que possamos, Senhor, sermos base, sermos um instrumento para que os nossos filhos, para que as nossas famílias, elas possam estar alicerçadas na Tua Palavra. Nós também rogamos que o Senhor abençoe a cada aula no domingo e que essa lição venha falar aos nossos corações para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.